Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, imaginem vocês, uma pessoa que estudou até a sexta série, uma pessoa que foi presa, uma pessoa que presidiu um país, deixou a presidência com uma série de acusações, certo? E que quer voltar à cena do crime. Não estou falando de Lula. Parece brincadeira, mas não é. Essa é a história de um amigo dele. E infelizmente permitiram que ele voltasse à cena do crime. Permitiram que ele voltasse ao local onde ele cometeu crimes e agora ele não quer sair mais. Então vocês vão entender de quem eu estou falando, quem é esse amigo do anjo caído do Brasil. Esse que eu não posso adjetivar o caráter dele, né? Não posso falar as qualidades do seu caráter. Tem gente que não gosta. E tem gente que nem gosta que associe os dois, que fala que os dois são amiguinhos, hein? Então, não conta pra ninguém. Eu vou mostrar pra vocês logo depois da nossa vinheta. Olha só, meus amigos. Eu não estou falando dele. Não estou falando do anjo caído que é candidato aqui no Brasil. É uma outra pessoa, um amigo. Ele parece que gosta das coisas dos amigos. Fala, não, essa história não é minha, é de um amigo meu. Pois é, eu vou mostrar para vocês aí, vou colocar na tela já. Olha aí. Daniel Ortega, ou José Daniel Ortega Saavedra, que nasceu em La Libertad, em 11 de novembro de 45. É um político nicaragüense, atual presidente desde 2007. Mas antes ele já tinha sido presidente entre 79 e 1990, tá? Se manteve no poder ali. Olha só. Ele nasceu numa família de classe média na cidade de La Libertad, no departamento de Chontales. Seus pais, Daniel Ortega e Lídia Saavedra, eram opositores do regime de Anastácio Somoza, tá? Vejam só. Agora começam as semelhanças. Ortega só cursou até a sexta série do ensino fundamental e aos 15 anos já havia sido preso por subversão política. Logo, entrou para a então organização clandestina Frente Sandinista de Libertação Nacional e em 65 já fazia parte da direção do movimento. Então vejam só, não é a história do anjo caído, são apenas semelhanças. Dessa vez ele pode dizer, não, essa história não é minha, é do meu amiguinho. Ou não, né? Porque ele não quer que fale que é amigo dele. Eles ficam bravos, tá? Ele foi em 1984 eleito presidente da República. Antes ele chefiava o governo, tá? Essa transição que houve aí do regime de Somoza para os sandinistas. Então vejam só. Em 1984 foi eleito presidente da República. Seu primeiro mandato foi caracterizado por uma política de reforma agrária e distribuição de riquezas, além da atuação dos contras, grupos contrários a seu governo financiados indiretamente pelos Estados Unidos, conforme ficaria mais tarde evidenciado no escândalo Irã-Contras, tá? Então vejam só, ele conseguiu se eleger presidente. Olha, a reforma agrária, distribuição de riquezas. Só que uma hora a riqueza acaba. E aí começaram os seus problemas, tá? Ele achou que ia se eleger facilmente em 1990, coisa que não conseguiu. Então, de 1990 até 2006, ele continuou tentando. Detalhe, ele é o único candidato que essa frente de libertação sandinista aí, ela lançou. Não tem outro candidato. É sempre ele o candidato à presidência, desde 1984. Tem um partido aqui no Brasil que desde 1989, salvo em anos que ele era impedido pela lei, que lança sempre o mesmo candidato. O anjo caído. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? A ditadura de Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, está cada vez mais intensa. O líder que governa o país desde 2007 foi reeleito em 2011, em 2016, 2021, mas já tinha uma passagem no cargo em 79
1990, tá? Tem expulsado diplomatas, censurado a imprensa, cometido perseguição política e religiosa contra seus opositores. No final de setembro, Ortega suspendeu as transmissões do canal de notícias americano CNN em espanhol, alegando que seu conteúdo viola os princípios constitucionais e de respeito à soberania nacional. Vejam só, abre aspas, e aí é o governo ou a ditadura nicaragüense falando. Tendo verificado que o conteúdo transmitido pelo canal CNN em espanhol, através da rede de televisão por assinatura, transfere, viola e lesa as normas legais do país, foi ordenada a retirada imediata desse canal da grade de canais autorizados, explicou a vice-presidente e primeira-dama Rosário Murilo à mídia oficial. Não, você não ouviu errado. Você deve estar se perguntando, como assim? Vice-presidente e primeira-dama? Sim, a vice-presidente é a esposa dele. Pasmem vocês, a vice-presidente é a esposa dele. Olha, não dá nem para descrever. Mas tem mais notícias aqui. Desde 2018, quando os protestos se intensificaram, a Igreja Católica sofreu mais de 190 ataques. Isso está na Revista Oeste, tá? 190 ataques no país, segundo o relatório do Observatório Anticorrupção e Transparência encaminhado à ajuda à igreja que sofre. No fim de agosto, o regime prendeu o bispo de Matagalpa, Rolando Álvares, e outras 7 pessoas, 4 sacerdotes, 2 seminaristas e um funcionário da diocese. Entre as ações, e aí não precisa ser o governo a fazer, pense, raciocine comigo. Não é o governo que está fazendo a maior parte das ações. Entre as ações do regime contra a igreja, houve fechamento de canais de televisão católicos, expulsão de missionários, perseguição a padres e bispos, expulsão de freiras, tá? Cerca de 20% dos ataques envolveram o quê? Assaltos, destruição de ambientes religiosos, incêndio criminoso e invasão de propriedade, que não é feito pelo governo, mas feito pelos seus cupichas, os movimentos sociais da Nicarágua. Pasmem vocês. Qualquer semelhança é uma mera coincidência, tá? Aqui você vai encontrar um artigo completo. Eu não consigo passar tudo, tá, para vocês, ó. Vejam só. Em 2021, aproximadamente 50 opositores ao ditador foram presos, sendo 7 potenciais deles, tá, concorrentes à presidência. O Tribunal da Nicarágua declarou esses prisioneiros como culpados por atentar contra a segurança nacional ou por conspiração e sentenciou o grupo a 15 anos de cadeia. Brincadeira, né? É uma coisa de louco que está acontecendo lá. E pode acontecer aqui, é só vocês deixarem. Desde 1984, Ortega é o único candidato presidencial da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Como eu falei, aqui desde 89 tem só um candidato também, que através da luta armada derrubou Anastácio Somoza em 79, pondo fim a 42 anos de ditadura. Com a queda de Somoza, 9 comandantes revolucionários passaram a governar o país, através de uma direção nacional. Daniel Ortega era um deles e coordenava o comando. Por isso foi escolhido candidato presidencial quando os guerrilheiros decidiram convocar eleições. Em 1990, eu vou marcar para vocês lerem aí junto. Em 1990, Ortega tinha certeza de uma vitória nas urnas, mas, para a surpresa geral, a vitória foi de Violeta Barrios Chamorro, que punha fim à revolução. Ortega tentou retornar ao poder por 3 vezes, mas fracassou em 90, 96 e 2001. Contraditoriamente, a cada nova derrota concentrava poder ao enfraquecer o sistema de comando do colegiado do partido. Em 2000, a Frente Sandinista não tinha votos suficientes para ganhar as eleições, mas o presidente liberal Arnoldo Alemão somava escândalos de corrupção. E olha só,
eles se aproveitaram desses escândalos para fazer um acordo com esse cara, que entregou o país na mão de Ortega. Ortega e Alemã fizeram um pacto de impunidade e dividiram o Estado entre os dois. Assim, Ortega passou a controlar metade dos poderes. O acerto incluiu diminuir a 35% o limiar de votos necessários para ser eleito no primeiro turno. Era o volume de votos que Ortega podia obter. Ele sabia que ele conseguiria até 35% dos votos. Então baixou para 35%, que era uma margem segura, em acordo com esse infeliz desse alemão. E aí ele conseguiu se eleger. E desde então ele não saiu mais do poder. Com um agravante, agora ele prende opositores, persegue a igreja, persegue cristãos, tá? Persegue a imprensa, diversos jornalistas, inclusive um dos filhos da Violeta Barrios, tiveram que deixar a Nicarágua para não serem presos. A acusação? Espalhar notícias falsas. Pasmem vocês. O líder da oposição está preso, foi condenado a 10 anos, e vocês vão ver aqui, ó. Líder da oposição na Nicarágua é condenado a 10 anos de prisão. E o Branco Suaço foi detido ao participar de protestos contra o governo em 2018 e deverá pagar multa de $1.500 por espalhar notícias falsas. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Vejam só, tem mais. O governo de Ortega justifica a prisão de opositores na Nicarágua. Tem uma justificativa, vocês vão ver que tem, tá? Vejam só, esses caras foram presos, acusados de orquestrarem um golpe contra Ortega. São crimes relacionados à liderança e direção de golpes de Estado. Atividades vinculadas ao terrorismo que comprometem a independência e a soberania do Estado nicaragüense, disse o chanceler Denis Moncada, que para mim tá mais para Denis Mancada, né? Em entrevista ao canal Telesur, após uma operação policial iniciada em 2 de junho, foram detidos os pré-candidatos Cristiana Chamorro, que é filha da Violeta Barrios, tá? Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, que é primo dessa Cristiana Chamorro e sobrinho da Violeta Barrios, e Miguel Mora, tal. Os que estão sendo processados não são candidatos presidenciais, são dirigentes de organizações não governamentais que recebem financiamento do governo dos Estados Unidos e da União Europeia e o destinam justamente para desestabilizar o país, afirmou o chanceler. Não são por motivos políticos, mas por indícios da prática de crime claramente especificados nas leis da Nicarágua. Nesta terça-feira, o jornalista Carlos Fernando Chamorro, irmão de Cristiana, e um diretor de mídias digitais críticos do governo, deixou o país, junto com sua esposa, para proteger a sua liberdade. Ele denunciou, após batida policial em sua casa, na segunda-feira, 3 veículos com civis a bordo ficaram vigiando em frente à casa de sua mãe e ex-presidente, até amanhã dessa terça-feira. Então vejam só, não há paz lá. Deixaram o criminoso voltar à cena do crime e olha o que está acontecendo. Aí eu pergunto a você, é isso que você quer para o Brasil? É isso que você deseja? Que não haja mais liberdade, que haja perseguição, prisão? É isso que você procura? Porque se for, é fácil. Domingo você vai lá, digita 13 e confirma. Você vai ter tudo isso aí, especialmente para você. Agora, se você é contra isso, se você não quer esse tipo de coisa, é esse aqui, ó, Bolsonaro 2022. Vai lá, digita 22 e confirma. Se você não gosta olha, eu não gosto do jeito que o Bolsonaro fala, olha, eu não gosto do jeito do Bolsonaro, eu fico bravo vendo ele falando. Você não está procurando um marido, você não está procurando uma esposa, você está procurando um presidente. Você está elegendo um presidente da República. Ninguém precisa concordar 100% com ele. Mas dentre as alternativas que tem, com certeza ele é a melhor disparada.
Nós não podemos permitir que o criminoso volte à cena do crime. Isso não pode acontecer. Porque se acontecer, nós vamos ter problemas como a Nicarágua, nós vamos ter problemas como a Colômbia está tendo, nós vamos ter problemas como o Chile está tendo, nós vamos ter problemas piores que o da Argentina e provavelmente iguais ao da Venezuela. Então eu peço a você que ponha a mão na consciência, exerça o seu direito, vá e vote no domingo. Não deixe de votar, não vote branco, não vote nulo. Vote 22. Dê esse voto de confiança para o capitão. Fizeram tanta propaganda que ele ia dar golpe, 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 golpe. Passou os 4 anos e ele está aí. Sem golpe, sem sair da Constituição, sem jogar fora das 4 linhas. Fazendo o contrário de que tudo o que falaram. Então, acho que ele merece esse voto de confiança, tá? 22 e confirma, para salvar o Brasil dessa situação, tá certo? Até a próxima.